Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Zero Açúcar Cast e hoje para falar de um tema delicioso, maternidade e seus desafios. Mês das Mães, então um tema que cai assim para a gente falar muito bem. E a minha convidada de hoje para falar desse tema é uma amiga querida, empreendedora, influenciadora e mãe, Thaisa Toso. Tudo bem, Thaisa? Tudo bem, Marisa. Obrigada por esse convite incrível. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, né? É muito bom, né, poder trocar, assim, figurinhas, né? Nós duas mães vivemos nesse mesmo universo. Eu acho gostoso, que é um assunto que né? todo mundo ama falar, né? Eu acho que depois que a gente se torna mãe, é um assunto que não adianta. Qualquer roda que você senta, ele vai entrar, né? Não tem jeito. É isso aí. E vamos falar um pouquinho, então, né, desses desafios. Eu falo que maternidade é uma aventura, né? Ser mãe é desafiador. Conta um pouquinho o que você... Eu acho que todo o processo Tua experiência, em si, né? Eu acho que eu brinco que a maternidade, ela faz a gente subir um nível de evolução, né? É impressionante, porque a partir do momento que você conhece um serzinho onde você... Cara, você daria a vida por aquilo, você doaria 100% do seu tempo, do seu sangue em prol de alguém, não de você. Você já evoluiu, né? Como pessoa, como ser humano. Como que pode a gente, a partir do momento que fica sabendo, a gente já ama incondicionalmente, sem saber, sem conhecer, né? Sem ver a carinha. Marisa, eu vivi uma situação assim diferente. Eu amei descobrir que estava grávida, mas eu lembro que eu fiquei nessa esperança de que o dia que eu engravidasse já viesse esse super amor incondicional, não sei o quê. E eu fiquei muito feliz com a gravidez, mas eu fiquei meio chocada, entendeu? Assim, tipo, nossa, eu tô grávida, meu Deus. E pra mim veio muitos questionamentos, talvez por eu ser uma pessoa que me questiono demais. E aí até me senti culpada. Eu até falo isso porque eu acho que pode ser que outras mães tiveram o mesmo sentimento que eu. Eu amava aquele ser, eu queria muito, foi super planejado, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muitas preocupações. E esse amor, ele foi vindo, e se tornou o maior amor do mundo. Mas eu não tive esse sentimento, assim, imediato. Descobri que está grávida, meu Deus, entendeu? Pra mim foi uma coisa que eu fui me adaptando. Foi um choque e depois... E como você descreve esse amor, então? E por mais que ele foi planejado, tudo, eu tive esse choque. E não existe nada nem comparável, nem parecido, nem mensurável. Eu acho que não existe palavras pra gente poder escrever o amor que a gente tem por um filho. Não tem no dicionário algo que a gente pode explicar, porque o amor é uma palavra pequena perto do sentimento que a gente tem quando a gente olha pra eles, né? Exato. Eu olho pra eles e sinto uma paz interior, alegra meu dia. Você pode estar exausta, você pode estar cansada, é um sorriso deles que te revigora, que te pensa, vai pra frente, siga, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe nada nem parecido e não existe palavra pra mensurar o que é um amor que uma mãe tem por um filho, Isso. Né? E o que representa pra você ser mãe? Tudo. Eu acho que hoje eu sou a Thaisa que eu sou, eu cheguei onde eu cheguei definitivamente por causa da maternidade. Eu procurei evoluir espiritualmente, eu procurei melhorar como pessoa, eu tentei corrigir defeitos meus que eu acho que até então eu nunca tinha percebido, entendeu? E meus filhos trouxeram isso à tona e eu entendi que eu teria que melhorar. Então, assim, hoje eu quero trabalhar mais para poder dar mais para eles. Hoje eu quero ter mais tempo com eles para poder dar mais momentos para eles. Então, você tem aquele negócio que acho que toda mãe tem um pouco, né? Querer dar aquilo que a gente não teve. Aquela, né? Eu tive uma infância muito feliz, assim. Então, assim, eu não vejo com esses olhos. Talvez o que dá... porque antigamente a gente tinha uma criação um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, até por questão de conhecimento. Eu acho que talvez o que mudou da minha maternidade para uma maternidade que eu tive do maternar foi essa questão de diálogo, né? Empatia, consentimento, prestar mais atenção no que a criança quer e não somente no meu sentimento. Eu acho que o que mudou foi mais essa questão realmente de conexão em si, né? Do que qualquer outra coisa externa. Eu acho que isso muito mais do que o material, né? É essa conexão afetiva, né? Isso. Acho que vem evoluindo ao longo dos anos é isso. A gente achar uma média aonde a gente consiga ser mãe, o limiar do cuidado com a amizade, né? E que você consegue se conectar com a criança. Mas acho que a gente tem ainda muito para estudar o equilíbrio disso tudo. E as duas gravidezes foram planejadas? Conta aí um pouquinho sobre a tua história. Super planejadas. Tanto a Isadora quanto o Otávio. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. Porque a questão médica me falava que eu ia demorar um pouquinho, porque eu tenho ovário multifolicular, o ciclo irregular e tal. Aí falava assim, você vai demorar um pouco, então fica tranquila, 6 meses, 7 meses. Parei de tomar anticoncepcional, fui fazer os exames pré-gestacionais
gestacionais eu tava grávida. Então, assim, eu acho que até foi isso que me Foi assustou. isso o susto. Aí eu falei assim, mas como assim eu tô grávida? É possível? Da Isadora foi assim, foi super... eu assustei ali, todo mundo ficou muito feliz, mas assim, ao longo do tempo fui processando e foi maravilhoso. E do Otavinho também, chegou aquele momento que eu falei, tá na hora do segundo filho, não pensei muito. Tem gente que fala, né? Mas aí Não, você não pensou, dá pra você pensar, né? Não, eu não pensei muito, eu só falei, eu quero, porque eu sempre tive a ambição de ter 2 filhos, né? Eu gostaria de ter até 3 antigamente, né? Mas assim, 2 no mínimo. E aí, planejei, o Otavinho também foi super rápido e veio esse presentão na nossa vida, que é o Otávio. Que delícia, então, né? foi bem planejado. No meu caso, foi bem planejado. Coisa boa. E assim, vamos falar um pouquinho dos medos. Você tem medo de falhar como mãe? Eu escuto muitas mães falar isso. Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de errar, né? E como que você encara Marisa, isso? eu tenho uma sistemática, eu até brinquei esses dias com as minhas vizinhas conversando lá na frente de casa. Eu acho que por mais que a gente tente ser o mais perfeita possível, um dia a conta vai pesar pro nosso lado, não vai? Você vai ver aquela pessoa que tem infância, mas a minha mãe, não sei quem teve tudo, a minha mãe. Sempre, eu acho que esse peso a gente não deve carregar. Eu acho que a gente deve fazer o melhor possível na maternidade, eu acho que a gente deve evoluir, tentar buscar, mas a gente não pode se cobrar a ponto de achar que a gente não vai ser cobrada por algo que a gente acha que tá certo. Então, essa cobrança talvez lá no futuro vai pesar demais pra gente carregar nas costas, entendeu? Então, assim, eu brinco que eu tento fazer o meu melhor, todos os dias. Tem dias que a gente peca, e aí a gente volta atrás, tem dias que você tá melhor, que dá tudo certo, mas eu não acho que a gente deva se culpar por isso, porque esse culpar, talvez o fardo de carregar isso ao longo da vida não seja bacana. Erro e falhas, nós somos seres humanos, a gente vai cometer. Porque tudo que a gente faz, nós estamos pensando em fazer da melhor forma, né? Com Acertando, certeza. né? A gente faz pra acertar, né? Eu acho que se você tem esse ponderamento de entender que você tá dando o seu melhor, que eu acredito que eu tente dar o meu melhor, né? A gente pode melhorar e evoluir sempre. Mas eu acho que nessa tentativa de dar o melhor, a gente não pode se culpar se algo dá errado, entendeu? Porque eu acho que o fardo é muito pesado pra você carregar. Então, assim, o que eu penso é que sempre busque dar o melhor. Se você acha que está pouco tempo que seu filho tem te dar mais, se você acha que naquele momento você deveria fazer diferente, faça. A gente tenta se adaptar, se a gente vai errar, daí a gente vai tentar corrigir, entendeu? Assim. E é assim, na vida, não é só na maternidade, né? Exato, não só na maternidade. E você é uma mãe exigente, uma mãe que cobra? Ou é a mãe mais boazinha? Olha, como é que eu brinco, depende do setor. A Thaísa depende do setor, eu sou uma mãe, depende do outro, eu sou outro. Pra escola, pra essas coisas, eu sou uma mãe que quer que cumpra horário, que quer que faça as coisas certas, mas não sou catedrática. Você tem que ser o melhor, você tem que ser isso. Que até acho que a pessoa não tem que ter essa cobrança também. Mas aí por exemplo, questões de casa, questões de educação, questão de horários, eu sou uma mãe mais sistemática. E aí... Acho que tem que ser, né? Pega um pouco mais no pé. E eu falo assim, não é também ser sistemática ou cobrar muito. Isso faz parte da educação da base, né? É o que eu falo pra eles, né? Eu falo assim, cumprir horário, você vai ter que fazer o resto da vida. Isso. Entendeu? Você fazer uma tarefa, por exemplo, é uma obrigação sua. E eu vou ter que fazer as minhas e você vai ter que fazer as suas. Isso. Então tem coisas na minha opinião, que você não tem que afrouxar, entendeu? Porque é uma coisa que a vida vai cobrar. E vai chegar lá na frente, eles vão ser cobrados por algo que você relaxou lá atrás. Exato. E assim, cobrar é muito mais difícil do que deixar. Não é? Com certeza. Então é muito mais fácil você falar, deixa quieto, dá uma Faz amanhã, faz depois. não faz agora, não se preocupa com isso. Mas eu acho que essa flexibilização vai gerar um problema lá na frente, entendeu? Porque a vida vai cobrar, a vida vai trazer, a vida vai pesar, a vida vai te dar desafio, a vida não vai te frustrar. Eu até brinco com os meus dois, isso é frustração. E frustração a gente tem que sentir, né? Então, assim, então tudo isso vai vir depois. E se a gente pegar e abrir mão de fazer isso por, dá trabalho, cansa, não sei o quê, eu acho que um dia eles vão ser cobrados por isso. Então, eu penso da mesma forma, sou exigente também nesse sentido, porque assim, a gente tá formando seres humanos pra vida, né? Eu acho que esse é o nosso papel também como mãe, né? Muito. E aquela base da educação vem de casa, vem da família, né? Com toda certeza. E a mãe tem esse fardo, assim, claro, a gente divide isso com o pai também, né? Eu falo que é uma responsabilidade de pai e mãe, mas a nossa a base tem que sair de casa, mas eu né? acho que a mãe tem que ter esse pezinho um pouco mais na questão da educação e de cobranças, né? O pai é o mais lazer, aquele legal que faz também essa parte, mas eu acho que a parte do você impor limites, em conjunto com o pai, mas a mãe tem que estar mais ali, porque a mãe também está mais com os filhos, mais né? junto, Então, assim, se você não aprender que você tem que pôr limites, que tem um limiar que você tem que atingir, eu acho que a consequência não é pra mãe. Pode ser pra mãe também no futuro, né? Mas eu digo, é mais pros filhos, que aí vão chegar num mercado onde é competitivo, onde as pessoas te desafiam, onde as pessoas vão nem levar sempre nãos. são legais, vão levar não, e aí não vai estar preparado pra isso, né? Exatamente. E lá também é assim, vai pedir pro pai, o pai fala, pede pra mãe,
mãe? É assim que funciona lá também? Mais ou menos, mas eu acho que eu e o Júnior, a gente tem uma relação, assim, bem legal nessa questão de criação de filhos. Eu até falo que nisso a gente combina muito. Da questão do pai dar regra, a mãe não passar por cima, da questão de um corrigir, o outro não passar a mão, da questão que não tem o filho lá em casa, não corre assim, ai, mãe, pai brigou comigo, ai, pai. Não, isso não acontece, porque eles sabem que quando um disse a regra e pronto, acabou, entendeu? Isso aí. Muitas vezes aconteceram situações onde eu me desagradei do que ele fez ou que ele se desagradou do que eu fiz, e a gente nunca expôs isso pras crianças. A gente chegava, nós dois, e falava, isso não foi legal. Conversa não gostei, depois. entendeu? Toma cuidado, assim, não é legal, mas nunca passei por cima de uma ordem ou ele passou por cima de uma ordem de mim. Então, assim, eu vejo que eles respeitam demais isso, porque eles sabem que eles não têm pra onde correr. E eu lembro que eu tinha pra onde correr quando eu era criança. E isso facilita muito o caminho e a vida, né? Então, isso eu acho bacana, essa conexão de pais, eu acho que é tão importante quanto qualquer outra coisa na maternidade, né? Gente, olha que legal, hein? Quanta coisa bacana que estamos ouvindo aqui hoje, né? Eu acho que a gente tem fatores meio parecidos, né? De criação e de conduta, né, Marisa? Temos. Bem, assim, você falando, eu me vejo, assim, exatamente nessas situações. E falar um pouquinho dos desafios sobre cada idade, né? Porque eu falo, assim, ter filho, você até tem os dois mais próximos, assim, que diferença eles têm de idade? Eles têm 2 e 11. Ah, então, é uma diferença próxima. Os meus já têm quase 6 anos, então um já saiu da adolescência, outro está entrando, então, e é muito desafiador. Cada fase é um desafio, é um conhecimento, é uma novidade. E outra, além de falar dos desafios da idade, queria falar também de personalidade, né? Cada filho, gente, é gerado pela gente. Tudo igual, e eles são igual, completamente diferentes. E eles saem completamente diferentes, né? É incrível. É muito desafiador isso, né? Mas, Marisa, eu sempre brinco que quando eu falo de uma diferença de idade para essas pessoas, assim, que, diferença de idade. Gente, eu acho a diferença de idade dos meus filhos a ideal. Porque, assim, eu tenho menos do meu irmão e conheço um monte de gente que tem mais, né? E, assim, o Otávio chegou no momento que a Isadora ainda não era totalmente independente, mas ela já tinha essa certa dependência. E, assim, eu brinco que eu falo assim, deve ter jogado uma praga, porque até uns 2 anos atrás, os meus filhos nunca me tinham brigado. Eles conviviam, brincavam, corriam. Agora que a Isadora entrou numa fasezinha que já tá com 9, uma pré-adolescência aí adiantada, que eles às vezes se dão umas cutucadas. Mas eles dormem junto. Eles tomam banho junto. Super eles companheiros, apesar de junto. menino e menina, super companheiros. Gente, eles são absurdamente companheiros. Se eu fosse falar uma relação assim saudável de irmão, seria um dos meus filhos. E eu acho isso muito legal. E eu acho que talvez seja a diferença de idade. Porque eles são longe, mas são próximos. Eles estão em níveis diferentes um pouquinho, mas não tão longe assim. Tipo, a Isadora, ela gosta de brincar ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que essa diferença de idade, a Isadora tava num ponto que ela não sofreu de perder o colo, entendeu? Porque ela já não tava mais tanto no colo, mas também ela não era uma criança que é 100% dependente. Eu acho que a diferença de idade foi incrível dos meus filhos. Quanto à personalidade, eu brinco que eles vêm pra desafiar a gente, né? Eu sou uma pessoa 220, super acelerada, quero fazer tudo rápido, e eu tive a Isadora, que é um Buda. Entendeu? A pessoa mais... Olha como a gente aprende com os filhos, né? Ela é a pessoa mais da paz do mundo, ela faz tudo devagar, ela é aquela pessoa delicada, com paciência, não sei o quê. E chegou um momento da minha vida que eu tive que parar na psicóloga. Tipo, eu falei assim, gente, eu tenho que ir à psicóloga, porque eu não tô conseguindo lidar. E foi engraçado que a psicóloga virou pra mim e falou assim, Thaisa, ela não é você. Olha aí. Ela falou pra mim. Aí eu falei, cara, é verdade, ela não sou eu. Então, o que aconteceu? Eu tive que me adaptar. Ela também. Né? Nós duas adaptamos. Ela entende que a mãe é acelerada e às vezes ela me freia. E eu entendo que ela é calma e às vezes eu acelero, entendeu? Então, assim, eu brinco que a gente fica naquela medida, eu e a Isa, sabe? Por ter personalidades tão diferentes de tipo, né? Já o Otávio, ele é muito parecido comigo, né? Ele já é mais dinâmico, mais rápido, ele gosta das coisas rápidas, até demais, né? Ele é super acelerado, fala rápido, pensa rápido, pergunta. Tá dentro do carro com ele fica o tempo inteiro te perguntando, ele quer descobrir o mundo, ele quer saber de tudo. Mas nesse quesito a gente acaba se assemelhando um pouco mais. Mas eu acho incrível porque por mais que ele seja assim, eu também tenho que me adaptar a muitas vertentes dele, né? Muitas coisas diferentes. Ele teve ali uma dificuldade de lidar com a frustração. Uma época a gente teve que se adaptar pra tentar mostrar pra ele que a gente tinha que se frustrar, que era normal. Então, por isso que eu te digo que é uma eterna evolução. Porque a gente tem que o tempo inteiro se adaptar a uma situação que tá pra vir, independente da idade ou da fase, né? Eu falo assim, um eterno aprendizado. E eles vêm pra ensinar a gente, né? Com a personalidade deles, com as diferenças deles, né? E a gente vai aprendendo com eles. E uma vez eu tava falando uma coisa pra mim que eu achei incrível. Não sei, essa questão de espiritualidade. Eu sou católica, mas acredito em qualquer religião, enfim, não tenho nada com isso. E ele virou pra mim uma vez e falou assim, mamãe, eu te escolhi. Ele falou pra mim. Só, Aí eu falei assim, você me escolheu, filha? Eu te escolhi. Quando eu te escolhi, você tava dançando balé.
Ele falou pra mim, eu era bailarina, né? Aí eu peguei e virei e falei assim, sério, filho? E aquilo me tocou, eu falei assim, né? Porque tem essa questão que não somos nós que escolhemos, são eles que nos escolhem pra Olha vir, né? isso. E ele falou isso pra mim e eu pensei, cara, quem sabe seja isso mesmo, né? Eles que nos escolhem pra gente exercer a evolução da melhor maneira possível, né? Nossa, maravilhoso isso, né? E uma coisa assim também que eu sinto, quero dividir com você. Depois que a gente se torna mãe, como a gente entende a mãe da gente diferente, né? Não, e tudo, né? O mundo, a empatia, acho que a palavra seria empatia, né? Depois da maternidade, a gente gera uma empatia porque a gente sente a dor da outra mãe, a gente se preocupa com a outra mãe. Você sabe se pôr no lugar, exatamente né? a outra mãe. Você entende muito da nossa mãe, mas é incrível como o sentimento de empatia muda. Eu sempre falo que quando uma pessoa julga a outra, fala, essa aí não é mãe. Essa não foi mãe ainda, né? Então, porque a mãe, ela não vai julgar, entendeu? Ela vai pegar e tentar olhar com outros olhos. Eu lembro que um dia eu cheguei num médico e uma mãe tava assim, tratando a filhinha bem asperamente, assim. E aí eu vi que 2 pessoas estavam comentando de forma, assim, né, não legal. E eu virei pra essa mãe e falei, você tá cansada? Falei pra ela, ela falou assim, tô. Ela falou, faz 5 dias que eu não durmo com a minha filha, eu tô morta, trabalhando, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei assim, eu te entendo, falei pra ela. Falei assim, eu te acolho, eu falei assim, que eu sei que não é fácil. Então, assim, o olhar que a gente tem, não era o tratamento que ela tava fazendo com a filha, que talvez não era o ideal naquele momento, mas ela tava exausta, entendeu? E o olhar do outro lá era pra julgar a forma que ela tava tratando a filha. Porque não entende, né? Porque não entende. Porque assim, então, quando você é mãe, o teu olhar volta completamente pra outra visão, porque você já teve naquela posição daquele dia, você não tá bem, né? E talvez não tá no melhor, não tá tratando seu filho da melhor maneira possível, mas você também é ser humano, né? E assim, as noites mal dormidas, né? Quem não tem aí, a gente lembra da mãe, né? Nossa, quantas noites também ela deve ter ficado acordada comigo, muito. entendeu? Então, assim, a gente acaba criando uma sintonia, eu senti isso, a gente acaba criando uma sintonia diferente com a mãe da gente, né? É uma outra conexão, assim, realmente inexplicável, né? Eu fico pensando a questão da avó, né? Eu penso assim... A avó deve ser maravilhoso, porque hoje eu né? penso, né? Eu tenho a minha filha, imagina se minha filha tiver um filho, gente. Eu acho que eu vou ser insuportável. Eu também já penso nisso. Eu falei, vou ser insuportável. Porque... Falam que é muito melhor ser vó, né? Porque, Mas vai demorar um gente, pouquinho ainda, Deus né? me livre, vai muitos demorar, anos, mas muitos anos, vai muitos chegar, anos. vai chegar. E agora aquela pergunta que não quer calar, que fazem muito pra mim e com certeza fazem pra você. Como conciliar carreira, os filhos, o dia a dia, a rotina, o trabalho? A gente não concilia, a gente só tenta, gente. Eu falo assim, A gente essa só é a vai máxima, fazendo, a viu? gente vai no vácuo. Eu acho que uma coisa que também ao longo da vida eu parei de me cobrar é da tal da perfeição, né? Eu acho que a partir do momento que você para de se cobrar e tentar ser perfeita demais em tudo, eu acho que já alivia bastante o fardo que a gente tem que carregar. Tem dia que você vai ser melhor profissional, tem dia que você vai ser melhor mãe, tem dia que você vai ser melhor dona de casa, tem dia que você não vai ser boa em algum deles. E tem dias que você tem que abrir mão, né? Um filho tá doente, opa, então hoje eu preciso me dedicar, Completamente. né? Aí muda. Completamente. Você tá com uma agenda, quantas vezes você tá com uma agenda pronta e aquilo tem que ser mudado? E filho é prioridade, na minha opinião, na minha vida. certeza. Filho é prioridade Sim, number one. saúde, né? Então, assim, ligou da escola, tem que buscar, tem que não sei o quê, acabou tudo. E assim, tudo. eu acredito que todo mundo que trabalha ao redor de você tem que entender isso, porque filho é prioridade. Aí você tem que deixar tudo de lado e cuidar e ficar. E assim, o duro é mais quando se estende, né? Quando fica 5 dias doente, daí você embola tudo, enfim. E aí o que acontece? Aí você não vai ser uma boa profissional. Então, mas você vai ser uma boa mãe. E aí, no teu outro dia, que você tá com a sua agenda lotada, que você não tem opção, que talvez você não vai ser tão boa mãe, vai ser uma boa profissional. Eu acredito que não tem como você ser excelente em tudo. Eu acho que você tem que estabelecer prioridades. Que nem no meu caso, a minha prioridade são os meus filhos. Pode ter gente que a prioridade é a vida profissional, outro quesito por questão financeira. No meu caso, é os filhos. Mas tentar fazer a melhor da maneira possível que você consegue. Isso. Você lutar em prol de ser boa em tudo, você vai falhar em tudo, na minha opinião. Gente, olha, pega essa dica aí, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é isso, saber conciliar dando as prioridades, né? E assim, aquilo que tu falou, não é todo dia que a gente é bom em tudo. Não, e gente, outra coisa, é normal, nós somos seres humanos. A partir do momento que uma pessoa não tem empatia de entender que você é mãe, empresária, dona de casa, e que num dia, nesse dia, não, olha, gente, hoje não vai dar pra trabalhar porque eu tô cuidando do filho dessa pessoa, não tem empatia de entender que isso vai acontecer e deve acontecer, talvez essa pessoa não seja a pessoa que devia estar trabalhando com você, né? Eu falo assim que existe o filtro da vida, né? E esse filtro da vida talvez vai tirar pessoas do seu caminho que não era aquela pessoa que devia estar lá. Então, você se cobrar por alguém que está te cobrando de algo que você acha que não é certo, talvez veio o filtro ali pra você entender que aquilo não é o certo pra você. Exato, é entendeu? isso aí. Então, eu acho que é um cuidado que tem que ter. E o que eu vejo muito, pegando esse gancho, assim, as mulheres estão cada vez mais
com mais funções, adquirindo mais funções, profissões que exigem muito, né? E ficando realmente com rotinas muito exaustivas. E se cobrando, porque já acho que é do nossa, né? Da mulher querer se cobrar e dar o seu melhor. Então, pegando esse gancho que tu tá falando, o que você diria para essa mulher aí que tem essa rotina exaustiva, que assume várias funções, para não se cobrar tanto? Eu acho que não devo julgá-la de forma alguma, porque a gente só sabe o que vive quem tá na pele da situação, né? E talvez seja a opção da pessoa, não é, talvez nem muitas vezes não é a opção. Às vezes ela tem que passar por isso, né? Eu acho que você tem que aceitar o seu papel na vida. Por exemplo, se você vem na sua vida que talvez a sua vida seja tenha que se dedicar ao trabalho por questão financeira, você tem que entender que aquele é seu papel. Você não pode cobrar para tentar ser uma mãe como a outra lá que tem tempo livre, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você para de jogar esse peso nas suas costas da cobrança excessiva, tudo se torna mais leve. Você vai ser a mãe boa naquele momento que você estiver com o seu filho, vai ter um tempo de qualidade, né? Enfim, eu acho que a cobrança para ambos os lados, para aquela mãe talvez que fica em casa e pensa, mas aquela trabalha, eu acho que é você entrar no seu papel e aceitar, ele é o primeiro caminho para ser mais leve a jornada. É isso aí. Então, pega a dica aí, não se cobre tanto e deixa fluir, né? Vamos fazer isso. E além de toda a rotina puxada, né, que nós mulheres mães temos, a gente ainda se preocupa com o corpo, a gente ainda se preocupa com a mente, a gente precisa ter esses cuidados, né? Conta como que é a tua rotina de cuidados, de atividade, vamos falar agora um pouquinho de atividade física, né? Como que é isso? Como que isso entra na tua rotina? Eu acho que vai muito do perfil. Eu sou uma pessoa que pratica atividade física a vida inteira. Então, assim, eu sou extremamente ativa e a atividade física, pra mim, eu brinco que é a minha psicóloga, né? Que é aquele dia que eu tô nervosa. É a terapia. É a terapia. Que eu falo assim, certeza. aquele dia que eu tô nervosa, eu vou lá e bato uma bola. Aquele dia que eu tô nervosa, eu vou pra academia e desconto no peso. Eu tentei usar da forma positiva uma coisa que eu acho que a gente tem que ter na vida, que é saúde e bem-estar. Né? Eu acho que tudo tá ligado. Você ter um condicionamento físico, você respirar melhor, você dormir bem. Tá tudo ligado com o seu corpo. Eu acho que vai muito além da estética, de você tá se sentindo bem esteticamente. Acho que vai além do aquele cuidado que você tem que ter com você. Né? Quando me perguntam, você faz terapia? Eu falo, não, eu corro. Porque cada um tem que buscar, né, a sua válvula de escape. E se você busca isso na atividade física, você traz ainda mais benefício, né? E eu falo, Marise, meu Deus, gente, mas a pessoa fala, não gosto de nada, mas você já tentou tudo? Impossível, né? Meu Deus, mas tem tanta coisa. Eu falo também isso. Busca conhecer e alguma coisa você vai gostar. Vai dançar. Vai jogar um esporte de raquete. Vai jogar um esporte com o pé. Aí fala, eu não suporto academia, ambiente fechado. Gente, tem tanto esporte pra fazer aberto. Vai fazer né? um ar livre. Hoje em dia tem tanta opção. Mas não tem como não gostar de nada. Alguma coisa você vai achar, só procura. Só precisa procurar. Vai fazer uma escadaria se você não quer ficar dentro de uma academia, entendeu? Vai correr lá, fazer atletismo. Isso. Enfim, eu acho que tem tanta opção, talvez você não procurou o suficiente. Porque não é possível a pessoa não gostar de nada, né? E eu vejo também que você leva as crianças, eles também estão nesse mundo aí da atividade física. Eu acho que essencial, né? Essencial você mostrar isso desde pequeno. Uma criança que ela aprendeu a fazer atividade física desde pequena, ela vai ser um adulto que vai gostar de atividade física. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, assim, a primeira coisa quando meus filhos fizeram 6 meses, natação. Muito chato entrar na piscina, porque a mãe tem que entrar, porque, gente... Aí você deleta a parte que você não gosta e pensa no seu filho, entendeu? Eu não gosto de entrar na piscina, não entro na piscina. E fiz com os dois 1 ano e meio de natação. Eu também, porque eu achava que eles têm que entender que o esporte é necessário, que saber nadar é importante, que, enfim, tudo isso. Então, eu sempre levei, sempre incentivei. E acho que talvez aí que faça a diferença. Eu sempre fui muito incentivada. Desde criança no esporte. Que bacana. Comecei a fazer balé com 3 anos de idade. Olha aí, ó. Sempre fui uma criança que fez atividade física e amo fazer atividade física. E conheço pessoas que não tiveram isso na infância que hoje odeiam. Então, e não conseguem passar pros filhos, né? Então, talvez a fórmula que seja, na minha opinião, é você mostrar que isso é legal desde pequenininho. Com certeza você passa de uma forma muito mais natural. Até né? porque você se diverte com o estilo filho. de vida. É um estilo de vida. Você se diverte com o filho. Sim, às vezes eu pego a Isadora e a gente vai jogar tênis. Quando a gente tava na praia, a gente fez aulas juntas de beach tênis. Olha que delícia. Entendeu? Vamos, filha, fazer aula. Já é um momento isso, ali, aí é o momento né? da mãe e da filha jogar daqui uns tempos, quando nós tiver maiorzinha, a gente faz dupla. A gente joga junto, a gente comemora junto, entendeu? O Otávio também com os esportes de natação, o vô nadador, pai nadador, tio nadador. Olha aí, ó. Aí competir com o vô, competir com o tio. Olha que delícia. Olha o tanto de momento que você vai dar pro seu filho baseado no esporte, que é uma coisa tão legal. Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que pode fazer a diferença para as crianças gostarem de um esporte no futuro, pela questão de saúde, né? Até aconteceu uma coisa bem legal que eu posso falar aqui de questão hormonal da Isadora. A Isadora teve um pico hormonal ano passado, aí foi pro endócrino e tudo, e aí a gente foi fazer exame, cuidar, porque tava... E, simplesmente, o pico sumiu. Assim, desapareceu. Aí o endócrino falou, cara, provavelmente é porque ela é uma criança muito ativa,
Olha. Faz muita atividade física, se alimenta bem, então deu o pico e passou. Talvez se for pega uma criança que talvez que tem problema com o peso, sedentária, ia persistir. Então, assim, pra gente ver como é que faz a diferença. Já os benefícios da atividade física. E eu falo assim também, o esporte, seja ele qual for, mas ele nos transforma, né? Não só para melhorar, assim, o nosso rendimento, enfim, né? O nosso bem-estar, mas eu falo a criança, o adolescente, que ele já entra nessa fase e ele pratica uma atividade, ele tem uma rotina de atividade, ajuda muito pro Até porque adolescente, eu acho que a palavra entendeu? que mais pesa aí, Marisa, é desafio. Né? Então, assim, você é desafiado. Desafiado a melhorar, O esporte é isso. desafiar a ganhar do outro. Motivação, Desafio. Então, assim, você aprende a se motivar, a se desafiar. E se desafiar é importante, porque você ficar numa zona de conforto o tempo inteiro não vai te acrescentar em nada. Então, assim, eu acho que ali você já coloca essa pontada de competição. Né? Você não vai querer, tipo, ser que a pessoa que começou depois de você seja melhor que você. Então, assim, você vai competir, você vai se desafiar, você vai, às vezes, cansar, entender que o cansaço tem que passar por cima dele. Então, assim, o esporte, ele só pode acrescentar na vida de uma pessoa. Eu falo, né? ele transforma e prepara. Prepara pro mundo, entendeu? Então, quanto antes a gente inserir, outra dica bacana aí, né? Quem tá assistindo a gente aí, tem filhos, insiram o esporte, a atividade física na rotina, né? Do filho, né? Na rotina da família, porque com certeza só vai agregar e trazer benefícios. Aí vem aquela questão da síndrome da Marise, não ter tempo. Hoje as escolas disponibilizam, né? E ainda você pega a criança mais tarde, depois, né? Então, assim, em vez de você pegar a criança às 6 horas, você vai lá pegar ela às 6h40, ela vai fazer um futsal, entendeu? Não, e final de semana, pega um horáriozinho e pratica alguma coisa, vai descobrir o que eles gostam, né? Nossa, faz toda a diferença. Nós começamos com as corridas e os meninos eram bem menores, né? Mas desde o início sempre correndo com a gente, sabe? Então, sempre assim, você sente que eles têm prazer em estar ali naquele momento, em fazer parte daquilo, né? Então é bacana. Não, e o clima de competição é uma delícia, né? Nossa, você demais, vê a pessoa né? chegando, a pessoa ganhando, você comemorando junto. Tem toda essa atmosfera positiva, na minha opinião. E tudo que é gente positivo, de energia positiva, de coisa boa, né? É sempre bem-vindo, né? Thaisa, adorei o nosso papo. Obrigada. Amei demais. Obrigada, Marisa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você que é uma mãe que inspira tantas mães. E deixa um recadinho aí agora para essas mães que estão nos ouvindo aí, para todas as mulheres. Obrigada, digo igualmente para ti. Eu acho que é tão difícil falar de maternidade, falar de mãe, né? Hoje eu já não julgo mais a maternidade de ninguém, porque a gente sabe cada pepino que a gente vê aí, que a pessoa só sabe dentro de casa, né? Mas o que eu poderia dizer para todas as mães? Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães especiais que estão aí. E segundo, eu acho que tão importante quanto a gente cuidar dos nossos filhos é cuidar da gente. Porque eu acredito que é muito importante a energia que a gente emana e às vezes sem saber, sem se cuidar, a gente tá emanando não exatamente o que a gente devia. Então esse autocuidado de você cuidar de você é imprescindível no tratamento que você vai ter com as pessoas. Então se cuide muito, não se cobre como mãe, porque essa cobrança, eu acho que a gente cobrar perfeição no mundo de hoje só vai te trazer peso. E seja feliz, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente pode sentir nos nossos filhos é eles verem a felicidade. É o melhor sentimento que a gente pode transmitir para eles, de você viver, ser feliz, cuidar, amar e respeitar. É isso então, aí. feliz Dia das Mães. E isso aí, mulherada. Se apoiar também, né? Vamos apoiar a nossa classe. É isso aí. Então, gente, um feliz Dia das Mães e fiquem ligadinhas que vem um super bate-papo especial nesse mês que a gente ama tanto, né? Um beijo grande. Beijão.